família, Senhor Deus, que Tu possa dar um dia abençoado a eles, Senhor, e que Tu possa estar com eles em todos os momentos, para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, desde já, Senhor, amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? É uma alegria muito grande, né, de estar aqui de novo com os irmãos, nesta consagração, um sábado pela manhã. E a alegria, né, que nós sentimos de sair dos nossos lares para ver a casa de oração. Nós precisamos a cada dia, né, sair dos nossos lares, nós vamos à casa de oração com um propósito. Eu não sei qual é o teu propósito nesta manhã, mas eu sei qual é o meu. E eu gostaria de estar fazendo uma oração aqui pela família, né? Muitas famílias nesta manhã estão chorando, outros estão rindo, mas a oração pela família, ela não pode cessar. Senhor Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, porque Deus, até aqui Tu tem nos dado a Tua graça. Deus, nesta manhã, Senhor, Tu tocaste no meu coração para que intercedesse pela família. Senhor, eu começo, ó Deus, a interceder pelos meus filhos, ó Senhor. Eu começo a interceder pelos filhos dos meus irmãos que já estão presentes, os que estão ausentes, ó Senhor. Deus, que a família, Pai amado, Pai querido, da Tua casa de oração possa estar saudável, Senhor. Mas ainda que não esteja, Senhor, Tu és aquele, ó Pai, que toca, que fala, Senhor, para repreender todo espírito da enfermidade, ó Pai, ou toda enfermidade, Senhor, que tenta assolar a família, Pai, tenta atrapalhar, Senhor, tenta, Pai amado, Pai querido, destruir, Senhor. Mas na manhã deste dia, meu Senhor, meu espírito da enfermidade, ó Deus amado, Deus querido, através do Teu nome, do Teu poder, da Tua glória, Senhor, das Tuas potentes mãos poderosas, não haverá, Pai, Senhor, destruição, Pai, a enfermidade que possa, Deus, assolar a família nesta manhã, meu Senhor, porque Tu estás presente neste lugar. Deus amado, Deus querido, vai entrando com a Tua providência no meio, Pai, de cada residência, Senhor, familiar, Senhor, nesta manhã. É o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, é o vizinho de frente, de trás, nesta Tua casa de oração. Senhor, os Teus filhos, ó Pai amado, ó Pai querido, precisam da Tua ajuda, Senhor. Aqueles que estão enfermos nos seus lares, os que estão enfermos nos hospitais, Senhor, aonde quer que haja, Pai, Senhor, parte da Tua família, Deus, enferma, Senhor, entra na Tua providência, faça a Tua vontade, só basta uma palavra, um toque das Tuas potentes mãos poderosas, Senhor, para que haja cura. Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos nesta manhã minha mamãe que tem 81 anos, ó Senhor, continue guardando ela com saúde, ó Deus amado, Deus querido, as mães, ó Pai, dos meus irmãos que estão presentes aqui também, Senhor, guarda cada anciã, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, cada papai, Senhor, ancião, em nome de Jesus, ó Senhor. Eu quero, Pai amado, Pai querido, te pedir pela vida da Ivaneides, ó Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir pela vida do irmão Valmir, pela vida da irmã Efigênia, pelos seus irmãos, ó Pai amado, Pai querido, o Edivan que se recupera, Deus, de um acidente, ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor. O inimigo da nossa alma, Senhor, não tem poder para destruir a família, Pai. Deus, das Tuas potentes mãos poderosas, ó Pai, está debaixo dela, está em segurança, está guardada, Pai, contra todo acidente, todo mal, Senhor, que quer assolar a família, em nome de Jesus, ó Senhor. Toda macumbaria, feitiçaria, toda palavra contrária, toda ferramenta preparada contra a vida da família, contra a vida dos Teus filhos, ó Pai, que tem passado por palavras e maldições, afrontas, ó Senhor, ameaças, em nome de Jesus, ó Senhor. Nenhuma potestade maligna terá poder para ameaçar, confrontar os Teus filhos também, Senhor, em nome de Jesus. Dá saúde à Tua família, na Tua casa de oração. Obrigado.
obrigado, Jesus. Assim se faça a tua vontade, em nome de Jesus. Coisa boa está orando pela família, né? Irmãos, estou muito alegre. Para quem não me conhece, sou o pastor Emílio Silva, do Ministério Ainda Há Esperança para a Árvore Cortada, para o qual meu pastor presidente está presente, que é o pastor Edmilson Viana, e o Senhor colocou no meu coração, irmãos, para trazer a palavra de Deus no Evangelho de João, no seu capítulo 5, por favor. Evangelho de João, no capítulo 5. Coisa gostosa, está daqui a pouquinho vou estar indo trabalhar também, vou para casa, e trabalhar lá na Barra. A gente que está desempregado, a gente vai orando por uma porta de escape até o Senhor firmar algo que é sólido. Todos acharam? Capítulo 5 do Evangelho de João, que diz assim, irmãos: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Versos 2: ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda ou Betesda. Versos 3: perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água. Versos 4: porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Versos 5: entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Repete aí, irmãos, 38 anos. Verso 6: Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Verso 7: ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Versos 8: então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Poder assentar, igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos amados, irmãos queridos, é um texto que a minha Bíblia diz sobre a cura de um paralítico. Nós começamos a entender que este paralítico estava num lugar, e este lugar tinha um tanque, e este tanque, segundo o relato da palavra do Senhor, cada vez que o anjo descia e que ele mexia na água, ou fazia a água se mexer no tanque, a primeira pessoa enferma que entrasse naquele tanque, ela ficava curada de qualquer doença. É o que a Bíblia relata. E nós começamos a entender que se o anjo descia e esse tanque curava pessoas naquele momento, imagina a quantidade de doentes que disputavam apenas uma única vez, quando uma única pessoa ela entrava nesse tanque. Olha a disputa que era para se entrar uma única pessoa, porque era uma única oportunidade que se tinha de uma única pessoa de ficar curada. Em meio a tantas pessoas, apenas uma ficaria curada, porque a Bíblia relata que o primeiro que mergulhasse no tanque, no momento que a água se mexia, ficaria curado. E quantas pessoas doentes tinha naquela época e precisavam ser curadas? Pessoas que vinham orando, vinham pedindo a Deus uma cura, mas aprova o Senhor de criar este momento para que as pessoas ficassem curadas.
Mas é interessante que a Bíblia relata que Jesus, ele está numa festa, e Jesus, ele entra naquele local. Quando ele entra naquele local, nós podemos, pela leitura da palavra, observar que Jesus estava observando as pessoas que disputavam o lugar para poder mergulhar no tanque para ficarem curadas. E nós começamos a observar que Jesus, ele é observador. Se Jesus é observador, fala para a tua irmã que está do teu lado aí, para o teu irmão aí. Ele continua observando. Ele continua observando nos dias de hoje as nossas condutas. Ele continua observando hoje os nossos gestos, o nosso falar, cada passo que nós damos. Ele continua observando cada palavra que sai dos nossos lábios. Ele continua observando se estamos trabalhando ou se não estamos trabalhando. Mas aqui o texto está dizendo que Jesus está no lugar observando as pessoas disputarem lugares para mergulhar, para quem vai ser o primeiro a mergulhar naquela água para ficar curado. Disputa. E sendo que o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, o dono do milagre, estava presente. E nesta manhã, o dono do milagre está presente. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, qual é o problema que você precisa que seja resolvido por Jesus, porque talvez um amigo, o teu chefe, o teu esposo não possa resolver, ninguém pode te ajudar, só Jesus. Mas nesta manhã, Jesus está presente. Eu tenho ido a algumas consagrações, eu tenho buscado ao Senhor naquilo que eu preciso, e quando a bênção começa a aproximar, é como se nós sentíssemos que a vitória está mais perto do que parece. E muitas das vezes as pessoas se afastam da vitória porque elas se entregam às suas dificuldades e a vitória está chegando perto. E quando a gente começa a sentir que a vitória está chegando, parece que as dificuldades vão aumentando. Que é para impedir você, os espíritos malignos, as potestades malignas, eles sabem que a tua vitória está chegando e eles vão tentar impedir ou colocar impedimentos para que você não alcance a tua vitória. Mas a história desse livro, desse capítulo 5, está relatando que tinha muitos doentes. Porém, tinha um homem doente que ele se acostumou à sua própria enfermidade. Porque muitas das vezes o tempo que as pessoas ficam doentes, o tempo que as pessoas encontram dificuldades para sair da situação, elas acabam se acostumando àquela situação. Nesta manhã, profetiza para a tua irmã e teu irmão aí. Hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Porque aquilo que você vai buscar vai acontecer. Porque a palavra profética ela surge efeito quando você profetiza para o teu irmão, para a tua irmã, quando o coração está aberto, quando você tem a certeza daquilo que você está falando é de Jesus. Porque muitas das vezes eu ouço pessoas falando assim: eu vou profetizar aí para a igreja. E a pessoa que fala isso, algumas, a gente percebe que está falando por falar, está falando para querer se aparecer perante a igreja, para dizer que é profeta, que é profetiza. Mas quando a palavra sai dos lábios de quem diz vai profetizar, quem tem espírito de verdade sente que essas palavras são verdadeiras, saindo do fundo do coração em espírito. Por isso que muita gente fica esperando do profeta e das profetisas de hoje, e muitas das vezes não acontece nada. Porque se eu sair do meu lar como um verdadeiro servo do Senhor, me esforçando para ser um verdadeiro
coração e espírito. Tem que ser com convicção para a vida do meu irmão, da minha irmã. Não é falar, jogar por jogar, porque está uma multidão que vai ouvir. Quero ver esses que falam, está aqui. Porque muitas cadeiras estão vazias. Mas eles não querem cadeiras vazias. Eles querem cadeiras cheias. Mas é interessante que, voltando ao texto aqui, tem um homem que ele se acostumou à sua condição naquilo que ele vivia. Um homem paralítico. A Bíblia não relata qual era a doença da paralisia que o paralisou. A Bíblia não fala o nome deste homem. A Bíblia só diz que Jesus chega perto dele e pergunta se ele quer ficar curado. Mas como o homem vai se pôr de pé se ele está paralítico? Olha a pergunta de Jesus: quer ficar curado? Senhor. Olha como ele entende: Senhor, toda vez que eu tento, vai alguém na minha frente. É claro, pessoas que têm condições de locomover as suas pernas, mas ele estava há 38 anos paralítico sem poder se levantar. O tanque está pertinho dele, ele está do lado do tanque, mas não tem a mínima condição de ser o primeiro. E ninguém se compadece, ninguém tem misericórdia para poder dar essa oportunidade para ele. Fala para o teu irmão aí, para a tua irmã aí: não espere nada de ninguém, só de Jesus. Só de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos que dizem que é isso, que é aquilo para você, quando chega no momento que você precisa, você não encontra a mão estendida. Agora Jesus, ele não faz acepção. Jesus, ele não olha para a aparência. Jesus, ele não olha para a condição financeira. É aquele que chega no momento certo que você precisa. Jesus chegou ali naquele momento, o momento certo na vida daquele homem. Um homem paralítico. Um homem que precisava de ajuda e muitos estavam ali, poderiam dar oportunidade para ele ficar curado da sua paralisia. Mas ninguém queria saber disso. Todo mundo se importava com si próprio. E trazendo para os dias da igreja, hoje, século 21, ano 2023, não é diferente. As pessoas estão se importando com si próprio. Às vezes o irmão está com algo muito mais necessário, muito mais necessitado do que o próprio, mas o egoísmo fala mais alto. As pessoas viram aquele homem paralítico e muitos apreciam. 38 anos. E interessante que ele se acomodou, porque se você se acomoda, 38 anos na mesma condição, ele ficou ali, porque ele responde para Jesus: Senhor, quando eu tento, alguém vai na minha frente, sem condição nenhuma, impossível ele conseguir. Humanamente impossível. 38 anos. Imagina, aquela mulher do fluxo do sangue ficou 12. Este homem, 38 anos sem andar. Aquilo que nós vemos hoje na vida de muitas pessoas, nós não paramos para pensar na vida do nosso irmão, que está pior do que nós. Porque eles, na beira do tanque, muitos não estavam pior do que aquele paralítico. Eles não estavam pior que aquele paralítico, mas eles não queriam saber, eles queriam saber deles. Se eu vejo que o meu irmão está pior do que eu, então eu tenho que dar a minha vez para o meu irmão. Isso é amor de Jesus. O que fez Jesus se compadecer é que aquele homem estava pior do que todos aqueles que estavam brigando para entrar primeiro naquele tanque. E talvez
chegava nem perto do tempo que aquele homem estava. 38 anos sem andar, 38 anos com as suas pernas do mesmo jeito, uma paralisia, paralítico. A Bíblia não diz que doença que paralisou este homem, mas a Bíblia diz que era um homem paralítico, estava à beira de um tanque, que ele poderia ficar curado se alguém desse a prioridade para ele. Muitas das vezes a prioridade é do nosso irmão, da nossa irmã, mas somos mais egoístas. Prioridade. Jesus, ele vê a prioridade nas nossas vidas. Sabe por que ele vê, irmãos? Porque aquilo que o meu irmão pode me ajudar, Jesus espera o meu irmão me ajudar, minha irmã me ajudar. Mas se o meu irmão não ajudar, minha irmã não me ajudar, aí Jesus vai entrar na sua ajuda, porque infelizmente ele dá oportunidade a cada um de nós para nós ajudarmos a quem precisa. Eles se importavam só com eles, aquele povo que estava ali, todo mundo brigando, empurrando o outro, esperando mexer na água para poder mergulhar primeiro. E nenhuma enfermidade seria pior do que esse estar paralítico. Quem é que não quer andar, irmãos? Quem é que não quer enxergar? Imagina o cego de Jericó. Quantos anos aquele homem ficou cego? Porque Roma arrancou os olhos dele. Mas o texto está falando aqui é de um homem paralítico na beira de um tanque e que precisava de ajuda, porque era prioridade a sua vida. E hoje, dentro da igreja, hoje, tem pessoas assim, minhas irmãs, tem pessoas assim, pessoas que não se importam com a tua necessidade, que é maior do que a dele próprio. Mas nós não devemos olhar para isso, nós não devemos ficar tristes por causa disso, nós devemos confiar no Jesus que nós temos como amigo e como Deus, porque se os meus irmãos, as minhas irmãs não podem me ajudar, ou não querem me ajudar, mas aquele que está lá no céu é aquele que não me abandona. Se está desempregado, é Jesus que te ajuda, porque nem sempre você vai ter alguém para abrir uma porta de emprego para você, mas Jesus, quando abre, ninguém pode fechar. Jesus, quando abre, não tem olho grande, não tem macumbaria, não tem feitiçaria para fechar a porta que ele abre na tua vida. Deus está abrindo a porta para mim, porque a gente sente que Deus está abrindo. Para quem não tinha nem um trabalho de freelance, como é chamado, hoje eu vou fazer um trabalho freelance. E na segunda-feira estou descendo a me candidatar a uma vaga de emprego. E eu tenho certeza que já está na minha mão essa vaga de emprego. Certeza não tenho, convicção, porque no nome de Jesus, quando nós colocamos Jesus na frente, a coisa acontece. Fala para a tua irmã aí, coloca Jesus na frente, que acontece. É só colocar Jesus na frente. Mas aquele homem não sabia nem quem era Jesus. Olha como é que Jesus se importa com a vida humana. Jesus chega perto dele e pergunta: queres ficar curado? Senhor, ele não entendeu a pergunta. Olha só a inocência daquele homem. Por isso que quem não conhece Jesus, nós devemos ter paciência. Paciência. As pessoas que nós vamos levar ao Evangelho, que não conhecem Jesus, que falam besteiras, você tem que ter paciência. Ah, não vou pregar para ele, não, ele xingou, ele falou. Não, tenha paciência com quem não conhece Jesus. Tem crente que não tem paciência. Mas Jesus teve paciência com ele na resposta que ele deu, porque ele não entendeu a pergunta de Jesus. Muitas das vezes dentro da própria igreja, o Espírito Santo está falando, está perguntando, está dando a direção, e as pessoas não estão entendendo, estão desobedecendo, ou até muitos entendem, mas não querem obedecer. Mas aquele homem, Jesus teve misericórdia dele, porque
Porque na minha Bíblia a pergunta é: você quer ficar curado? Ele não entende a pergunta de Jesus. Era só responder sim, Senhor. Só responder com sim. Mas ele tentou dar uma explicação para Jesus, porque Jesus já sabia muito bem o porquê que ele não conseguia. Jesus só queria ouvir ele falar: sim, eu quero ficar curado. Muitas das vezes o Espírito de Deus quer ouvir dos nossos lábios a palavra sim. Sim, eis-me aqui. Foi o que Isaías falou. Sim, eis-me aqui. Será que você tem dito isso para o Espírito Santo? Sim, Espírito Santo, eis-me aqui. O Senhor só pode agir quando você diz sim para Ele, porque Jesus não obriga ninguém. Porque de repente alguém pode falar assim: não quero ficar curado, não quero não, Jesus. Tem doido para tudo, tem maluco para tudo. Mas só quem conhece a dor é você que passa pela dor. Só quem conhece o teu problema é você que está passando pelo problema. Só quem conhece a tua adversidade é você que está passando pela adversidade. Porque se formos esperados dos seres humanos, irmãos que se dizem amigos, vamos ficar no chão. Porque muitos querem ver no chão cada um de nós. Não ficam alegres com a nossa vitória, com a nossa alegria. A Bíblia diz: alegrai-vos com aqueles que se alegram, e fiquem tristes com aqueles que se entristecem. Isso é ser irmão, isso é ser amigo. Mas Jesus aqui se prontifica a ajudar aquele homem paralítico num sábado, olha só, num sábado. E num sábado, Jesus, pela lei de Moisés, era proibido de mandar aquele homem carregar a cama. E Jesus diz para ele: levanta e leva a tua cama. Os judeus, os líderes, ficaram doidos com Jesus, achando que Jesus desobedeceu a lei de Moisés. Sabe por que Jesus não desobedeceu a lei de Moisés? Porque Jesus fala na Bíblia que o pai dele trabalha até agora. Então não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, não tem... Jesus disse: meu pai trabalha todos os dias. Então a lei de Moisés não poderia ser maior que a lei de Deus, não poderia ser maior que a vontade de Deus. Jesus não desobedece a lei de Moisés, ele faz a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, tem que ter intimidade com o Pai. Jesus, quando ele desobedece, segundo os judeus que desobedeceu a lei, ele podia sim, porque ele tinha intimidade com o Pai, e o Pai aprovou aquilo que ele fez na terra. Sim, porque Jesus jamais iria desobedecer Deus, seu Pai. Se o Pai estava trabalhando, se o Pai trabalhava no sábado, ele poderia trabalhar no sábado na terra também, independente da lei do homem. Então nós começamos a entender que os judeus se preocuparam mais com a lei de Moisés, que previa no sábado, do que com a cura daquele homem, 38 anos. Olha como é que as pessoas não dão importância à necessidade do outro. Eles não deram importância à necessidade. E eles perguntam para o homem paralítico, quando viram o paralítico carregar a cama dele, aonde ele estava ali deitado, sentado. Quem foi que mandou você carregar essa cama? Porque era proibido fazer qualquer tipo de trabalho, e carregar a cama era tido como trabalho. Foi o homem que me curou e mandou carregar. Quem é esse homem? Não sei. E quando Jesus aparece, na segunda oportunidade, aí o homem aponta: é aquele não. Que nada me curou. Com que autoridade que você faz isso? Com que autoridade? E Jesus faz a pergunta e eles não podem responder a respeito de João Batista. Se João Batista batizava em nome de quem? Eles não puderam responder. E Jesus respondeu: então nem eu respondo para vocês.
Quem tem autoridade não tem obrigação, irmão, de responder perguntas que não devem ser respondidas. Fala para o teu irmão aí, a autoridade desta manhã está nas tuas mãos. Você é a igreja, você tem a autoridade do Senhor. Responda aquilo que for para ser respondido, mas se não for para ser respondido, não fique constrangido. Porque Jesus não respondeu porque eles não mereciam a resposta de Jesus. Sabe por quê? A autoridade hoje está na mão da igreja. Eu e você somos a igreja, e muitas das vezes nós não aproveitamos a nossa oportunidade. Devido a essa autoridade, irmãos, nós nos dobramos ao mal, nos dobramos às potestades malignas, nos dobramos às deficiências, às dificuldades, sabe, tudo que é de ruim que acontece no mundo. Muitas das vezes nós temos o poder nas mãos e nós nos dobramos a essas dificuldades. A igreja, profeticamente, ela já é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que diz, porque somos a igreja do Senhor. Jesus disse a seguinte frase que eu costumo sempre falar. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: já era igreja, mas não tinha o nome de igreja. Se vós estiverem em mim, eu estarei em vós. Então, se Jesus verdadeiramente está em vocês, porque nós estamos em Cristo, então Ele agirá a nosso favor no momento certo. E nesta manhã é o momento certo que nós estamos aqui para nos consagrarmos ao Senhor. Aproveite a tua oportunidade. E Deus fez o milagre na vida daquele homem, independente da opinião de A, de opinião de B, de opinião de C. O que importa é que nós venhamos a fazer aquilo que é de Deus. Não importa quem esteja olhando, quem esteja criticando. Faça a tua parte com o Senhor. Vidas humanas precisam de mim e de você como igreja de Jesus. Se você crê que pode mandar um demônio sair daquele corpo que está sendo manifestado, você terá poder para fazer isso. Se você crê que pode orar para uma pessoa enferma em doença sair, ela ficar curada, você pode. Mas é necessário crer, é necessário estar em Cristo para Cristo estar em você. Ontem eu estive orando à noite, era mais de 10 horas da noite por telefone, e botaram uma macumba na loja da irmã. Ela estava se sentindo mal. Feitiçaria é coisa séria, tem poder. Mas o maior poder é aquele que derramou seu sangue por nós. E a sua igreja é lavada pelo sangue do Cordeiro. E nenhum mal tem poder contra a igreja de Jesus, irmãos. Nós somos aqueles que temos o poder de Cristo. E se nós cremos, todo mal há de sair em nome de Jesus. Temos que crer. As tuas palavras têm poder quando você crê, quando você tem convicção naquele em quem você tem crido. Olhe para a tua família, olhe para os teus filhos. Se os teus filhos estão fazendo coisa errada, ore. Se o marido ainda não se enquadrou, ore pelo marido. Se tem alguma coisa acontecendo dentro de casa, repreenda na autoridade do nome de Jesus. A dimensão espiritual é essa. É oração, é fé, é trabalho. E a igreja vai crescendo, Deus vai dando graça. Porque só pela graça é que nós estamos de pé e fazendo a obra do Senhor. E eu quero finalizar. Aquele homem foi curado. Aquele homem recebeu a graça do próprio Cristo, do próprio Jesus. E aquele homem foi testemunha para muitos verem que Jesus realmente, Filho de Deus, foi testificado. E hoje nós temos pessoas também que estão duvidando. Mas há daqueles que duvidam, há daqueles que escarnecem de Jesus. E nós começamos a entender que a graça ela continua sobre a igreja do Senhor. Os milagres para quem crê continuam, para quem crê, para quem quer fazer a obra, para quem confia. O milagre continua acontecendo no meio da congregação.
Continua o milagre, não acabou o milagre. O milagre pode ter diminuído por causa da descrença, mas o milagre continua, porque o milagre está na mão do Senhor. E por causa de nós, a sua misericórdia, é que Ele concede o milagre no meio da congregação. Então, irmãos, o Senhor fez a sua obra ali naquele lugar, curando aquele paralítico, para que todos vissem no sábado. E o Senhor não tem dia certo para trabalhar, e nós também não temos. Então eu quero agradecer a minha grande e rica oportunidade. As palmas louvam o Senhor, e que Deus abençoe a todos nesta manhã. E muito obrigado, irmãos, pela confiabilidade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem toma posse dessa palavra? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, podemos tomar posse da palavra do Senhor, ministrar em nome desse dia. Que o Senhor continue abençoando o pastor Edmilson, toda a sua família, a irmã que veio nos visitar nessa manhã, a cada um obreiro, a cada um membro, a cada um que se levantou na manhã deste dia, se colocou de pé para vir buscar a presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, louvado